Você já se perguntou quais são os tipos de pessoas que desafiam as palavras de Deus e podem não ser salvas? Por que um Deus amoroso não escolhe por salvar a todos? Você já se perguntou por que, apesar do amor infinito de Deus, algumas pessoas não são salvas? E quais são esses tipos de pessoas? Essa questão nos leva a refletir sobre o amor divino. Apesar de ser amplo e indiscutível, Deus mantém-se firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade divina inclui a salvação de todos, independentemente de quem seja. As Sagradas Escrituras corroboram isso em 1 Timóteo, capítulo 3 e 4. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas e em relação àqueles que aparentam estar afastados desse caminho de salvação? No conteúdo de hoje, investigaremos 8 categorias de pessoas que podem enfrentar dificuldades nessa jornada espiritual. Serão 8 perfis que possivelmente não atingirão a salvação. Em um mundo repleto de mistérios e desafios espirituais, mergulharemos nas sombras da fé para desvendar os segredos por trás desses questionamentos. Antes de nos aprofundarmos neste tema essencial, gostaria gentilmente de pedir o seu apoio. Por favor, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esta mensagem importante com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a luz da verdade e do amor. No começo, nas sombras da fé, encontramos aqueles que desafiam as verdades divinas. São os ignorantes voluntários, mergulhados na escuridão da própria vontade. Cegos pela própria vontade, eles se recusam a enxergar a luz da verdade, preferindo viver na obscuridade da ignorância. Em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Assim como os tolos que desprezam a sabedoria, os ignorantes voluntários escolhem fechar os olhos para a verdade, alimentando a chama da ignorância em seus corações. Eles são como navegantes em águas turbulentas, recusando-se a lançar âncora na rocha sólida da fé, preferindo serem levados pelas correntezas enganosas do mundo. Em Provérbios 18, versículo 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em revelar a sua própria opinião. Na jornada espiritual, os ignorantes voluntários são desafiados a abrir os olhos para a verdade, a buscar a sabedoria que está ao alcance de todos, mas que somente os corações humildes podem receber. Porque na luz da verdade, mesmo os mais obstinados podem encontrar redenção, mas até então, eles permanecem como sombras na busca pela verdadeira luz da salvação. Em seguida, emergem das sombras os arrogantes ateus envolvidos em um manto de soberba e autoconfiança, desafiando a própria existência de Deus. Eles são os céticos destemidos, os questionadores incansáveis, que desafiam as verdades divinas com suas próprias convicções. Em Salmos 14, versículo 1, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Nas cavernas da incredulidade, os arrogantes ateus se refugiam, cerrando os ouvidos aos sussurros do divino, alimentando sua própria vaidade e orgulho. Eles se proclamam senhores de seu próprio destino, mestres de seu próprio universo, incapazes de reconhecer a existência de uma força maior que rege todas as coisas. Em Romanos 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Entretanto, na escuridão da arrogância, eles se perdem na ilusão da autossuficiência, ignorando os sinais evidentes da presença divina ao seu redor. Na senda tortuosa da incredulidade, os arrogantes ateus são desafiados a olhar além de si mesmos, a abrir os olhos para a grandeza do universo e a humildemente reconhecerem sua pequenez diante do Todo-Poderoso. Em Isaías 45, versículo 9, ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Pois na soberba não há salvação. Somente na humildade, no reconhecimento de nossa dependência do divino, podemos encontrar a verdadeira redenção. Nos próximos estágios, nos depararemos com desafios ainda mais profundos e intrigantes.
No terceiro estágio desta jornada sombria, encontramos os céticos descrentes, aqueles que ousam questionar tudo e duvidar até das próprias sombras. Eles são os buscadores incansáveis da verdade, mergulhando nas profundezas do mistério para desvendar os segredos do universo. Em Mateus 14, versículo 31, logo em seguida, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Homem de pequena fé, disse ele, por que você duvidou? Os céticos descrentes são como navegadores solitários em um mar de incertezas, desafiando as ondas da fé com o leme da razão. Eles questionam os ensinamentos ancestrais, desafiam as verdades estabelecidas e confrontam os dogmas sagrados com sua sede insaciável por conhecimento. Em Tiago 1, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Na encruzilhada entre a fé e a razão, os céticos descrentes buscam desvendar os mistérios do divino, desafiando os limites do conhecimento humano. Entretanto, nas sombras da dúvida, eles correm o risco de se perder na escuridão, incapazes de enxergar a luz da verdade que brilha além das aparências. Em Hebreus 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Somente ao abrir os olhos para além das limitações da razão e permitir que a fé ilumine seu caminho, os céticos descrentes poderão encontrar a verdadeira paz e redenção. À medida que seguimos adiante nesta jornada sombria, nos deparamos com os materialistas consumistas, cuja fé reside nos bens materiais e prazeres terrenos. Eles são os adoradores do Deus Mamon, mergulhados na obsessão por acumular riquezas e buscar satisfação nos prazeres fugazes do mundo. Em Lucas 12, versículo 15 diz, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Os materialistas consumistas buscam preencher o vazio de suas almas com objetos brilhantes e experiências passageiras, sem perceberem que estão se afundando cada vez mais na escuridão da ganância. Eles sacrificam relacionamentos, valores e até mesmo sua própria essência em troca de uma ilusão de felicidade baseada na posse e no ter. Em Mateus 6, versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Entretanto, nas sombras do materialismo, suas almas estão famintas por algo mais, algo que o dinheiro não pode comprar, e os prazeres mundanos não podem satisfazer. Somente ao despertarem para a verdadeira riqueza espiritual e encontrarem significado além das posses materiais, poderão libertar-se das correntes do consumismo e encontrar a verdadeira paz interior. Em Provérbios 11, versículo 28 diz, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A busca pelo verdadeiro tesouro do espírito nos conduzirá além das ilusões do mundo material. Em meio às sombras dessa jornada, encontramos os religiosos hipócritas, cujas ações contradizem suas palavras e fé. Eles ostentam sua devoção e piedade publicamente, mas nos bastidores, suas vidas estão manchadas pela hipocrisia e pela falsidade. Em Mateus 23, versículo 27 ao 28, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eles usam a religião como uma máscara para esconder seus verdadeiros motivos e manipular os outros em busca de poder e controle. Por trás de seus discursos piedosos, escondem-se corações corrompidos pela ganância, pela vaidade e pelo desejo de dominação. Em Mateus 6, versículo 2 diz, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Esses religiosos hipócritas são como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro.
enganando a si mesmos e aos outros com sua falsa piedade. Entretanto, na escuridão de suas almas, há uma oportunidade para a verdadeira transformação. Ao reconhecerem sua hipocrisia e se voltarem para a verdadeira fé e humildade, podem encontrar redenção e perdão. Em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A jornada através das sombras dos religiosos hipócritas nos lembra da importância de vivermos com autenticidade e integridade, buscando a verdadeira comunhão com Deus e com os outros. Enquanto avançamos nesta jornada sombria, deparamo-nos com os indiferentes distraídos, cujas mentes estão imersas em distrações efêmeras, ignorando a espiritualidade. Eles vagam pelas estradas da vida sem rumo, buscando prazeres fugazes e satisfação instantânea, mas perdendo de vista a verdadeira essência da existência. Em Lucas 8, versículo 14 diz: a semente que caiu entre espinhos representa aqueles que ouvem a mensagem, mas à medida que prosseguem, as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Eles estão tão mergulhados nas preocupações mundanas e nos prazeres temporais que se tornam insensíveis às necessidades espirituais e à voz de Deus. A sua indiferença os mantém presos em uma prisão de superficialidade, incapazes de experimentar a plenitude da vida espiritual e da comunhão com o divino. Em Mateus 13, versículo 22 diz: a semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. No entanto, mesmo nas sombras de sua indiferença, há uma luz de esperança. Ao despertarem para a realidade espiritual e abandonarem as distrações vazias, podem encontrar um caminho para a verdadeira paz e realização. Em Mateus 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A jornada através das sombras dos indiferentes distraídos nos lembra da importância de cultivarmos uma busca genuína pela verdade e pela espiritualidade, deixando de lado as distrações do mundo e nos voltando para o divino. À medida que avançamos nas sombras deste mundo enigmático, encontramos os pessimistas desesperados, cujos corações estão mergulhados na escuridão da desesperança e da descrença. Eles vagueiam pelos recantos sombrios da existência, sem vislumbrar uma luz de esperança ou uma mão divina estendida para salvá-los. Em Provérbios 24, versículo 10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em seus corações, a escuridão da desesperança obscurece qualquer vislumbre de fé ou confiança no divino, deixando-os perdidos em um mar de desolação e desespero. Eles não veem sentido na vida, nem propósito em seu sofrimento. Para eles, o futuro é apenas uma névoa de incerteza e dor. Em Jeremias 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. No entanto, mesmo nas profundezas da escuridão, há uma centelha de esperança que pode ser reavivada. Ao abrirem seus corações para a luz divina e permitirem que a fé penetre em suas almas, podem encontrar uma nova perspectiva e um renovado sentido de propósito. Em Romanos 15, versículo 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A jornada através das sombras dos pessimistas desesperados nos lembra da importância de mantermos viva a chama da esperança em nossos corações, mesmo nos momentos mais sombrios. Agora, adentramos nos domínios sombrios dos rebeldes obstinados, cujas almas são envolvidas pela teia da desobediência e da rebelião. Eles erguem suas vozes em desafio, recusando-se a curvar-se perante as leis divinas e a render-se à vontade de Deus. Em Provérbios 28, versículo 14 diz: bem-aventurado é aquele que sempre teme a Deus,
mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Sua arrogância os cega para a verdade, e sua rebeldia os afasta da luz do divino, lançando-os em um abismo de escuridão e condenação. Eles desafiam todas as advertências e exortações, mergulhando cada vez mais fundo na escuridão de sua própria teimosia e orgulho. Em Isaías 30, versículo 1 diz: Ai dos filhos rebeldes, declara o Senhor, que tramam planos que não vêm de mim, que fazem aliança sem a minha aprovação, construindo assim um caminho de destruição. No entanto, mesmo diante da obstinação dos rebeldes, há sempre uma oportunidade de arrependimento e redenção. Se eles se humilharem diante do Senhor e voltarem seus corações para Ele, encontrarão perdão e restauração. Em Jeremias 18, versículo 11 diz: Agora, pois, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor: Estou preparando um desastre contra vocês e tramando um plano contra vocês. Voltem cada um de sua má conduta, melhorem os seus caminhos e as suas ações. A jornada através dos rebeldes obstinados nos lembra da importância da humildade e da submissão à vontade divina. Então, independentemente de quando o arrebatamento ocorrerá, ou se deixaremos este mundo para a eternidade, a pergunta crucial que não quer calar é: estamos prontos para nos apresentar diante de nosso Criador tal como estamos agora? Temos uma conexão genuína com Jesus Cristo? Deixe de lado as ansiedades terrenas. No final, o que verdadeiramente importa é a sua relação com Jesus. Não são os bens materiais ou o status social, nem a popularidade nas redes sociais que definirão o seu destino, mas sim a condição da sua alma. É hora de nos voltarmos ao Senhor, nos arrependermos e permanecermos firmes na verdade, não importando o custo. Oremos para que Deus dirija nossos corações em direção às coisas do Espírito, libertando-nos das amarras da corrupção que permeia o mundo, que o amor por Deus seja nossa principal motivação e que tenhamos a certeza da nossa eternidade. Amém. Até o próximo vídeo.